Olá, produtor e produtora rural. Você que nos acompanha e nos assiste no Armazém do Agronegócio. Hoje nós trazemos um assunto a você que é de preocupação a nível mundial. Nós vamos falar sobre gestão ambiental. E para tanto nós recebemos o senhor agrônomo Júlio Ferreira Gomes, da JR Ambiental. O Júlio é especialista em recursos hídricos e vai então abordar o assunto em especial naquilo que diz respeito aos encaminhamentos, a outorgas, a autorizações. Seja bem-vindo, Júlio. O assunto é importante e que bom que tu está aqui para falar sobre esse assunto que faz parte do dia a dia do produtor rural, cada vez mais. Com certeza, muito obrigado de início pela oportunidade, né, Moisés? Esse assunto, agronegócio, essa palavrinha chave, né? Hoje o produtor tem, eu diria assim, tem um enorme conhecimento, muito grande. O grande problema que eu vejo, o fora da porteira, né? A gente chama os negócios. Como produzir, tecnologia temos, né? Questão meio ambiente, funciona desde que tem um técnico especialista da área, né? Que oriente certinho. E o desafio que eu vejo é a questão, o fora da porteira. Nós temos que realçar, e quando a gente fala em recursos hídricos, nós temos que realçar, então, que a água é um bem público e, como tal, deve ser tratado. Para tanto, então, o empreendedor rural ele não pode tomar iniciativas sem que haja, então, uma preocupação com toda a legislação, toda a regulamentação. O produtor que pretende iniciar um projeto de irrigação na sua propriedade rural, que tipo de ações iniciais ele precisa tomar para esse encaminhamento? Correto. A primeira palavra, insumo, né? A água. Então, tem que se preocupar principalmente com a água, eu já vejo. Financiamento, claro, é uma preocupação. Vai atrás de instituições financeiras, buscar recursos e também a questão da compra em si, do equipamento. Até tem um colega meu que costumava brincar, é a única compra que tu compra e não é teu. Por que não é teu? Tu tem que licenciar, né? E para licenciar ele, tem o aparelho e também tem o recurso hídrico, né, que é a água. A água, então, funciona, é outorga. Como é que funciona a outorga? Né? O licenciamento de pivô, pode licenciar pelo município, pode licenciar pela SEAP, que é a Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado. Tu pode licenciar via FEPAM, mas a água, infelizmente, ainda o município não pode outorgar, somente o Estado, que dá o direito de uso da água. Isso nós chamamos de outorga, né? Direito de usar a água e outra questão do equipamento. Dependendo do tamanho, pode ser pelo município, desde que ele seja credenciado, obviamente, né? Até 100 hectares. Barragens até de área alagada, o perímetro também até 10, não pode passar disso. Caso contrário, vai via Estado, né? E uma questão que nos preocupa, né? Por que a captação de água, bombeamento direto, que tem uma resolução que saiu agora nova, de 218, que trata exatamente do insumo água, né? Mas eu quero irrigar tal. Primeiramente, eu sempre digo, se preocupe, faz um levantamento técnico, tem vazão suficiente, tem a vazão ecológica, tu não pode... Hoje tem uma legislação que te permite, né, barrar um curso hídrico. Júlio, tu falou em captação. A captação, existe mais de um tipo. Exatamente. Ou seja, eu posso fazer a captação de um rio, posso fazer a captação através de barragem, posso fazer a captação através de açude. Me parece que, inclusive, tem uma diferença entre barragem e açude. Tu poderia falar um pouco mais sobre isso? Perfeito. Tá. Tem os 3 tipos, né? A barragem em si, o que é barragem? Tu vai barrar um curso hídrico, por exemplo, um APP. Antigamente não poderia, hoje pode. Mas vai pegar vegetação, desde que tu faça o projeto ali, que tu compensa aquela área, sem problema nenhum, né? Tu pode retirar e compensar. Ou seja, a barragem, como o próprio nome diz, é uma barreira. Ou seja, uma barreira. Barrando o fluxo
Perfeito. da água. Captou mesmo, exatamente. E a outra questão de açude. O que é açude? O açude não vai barrar um rio. Tu pode puxar fora, entendeu? Ou por uma depressão e tal, fazer uma taipa, que a gente chama de águas pluviais, que eu tecnicamente, né, jamais recomendaria, entendeu? Tu tem que ter entrada d'água, tu tem que ter um suporte suficiente, porque senão vai ficar sem. E nesses dois casos, também se está fazendo uma captação ou de vertente ou também fenômeno natural da chuva. Exatamente. E o terceiro caso é a captação do bombeamento direto, captação direta. Coloca a bomba lá no rio, vai diretamente no curso hídrico e tu bombeia. Só que a legislação ela é mais branda. Tu faz o CIOT. O que é o CIOT? Sistema Uso de Outorga. Vai online lá, tu cadastra ele, o ponto, né? Tu pode captar direto. E agora a barragem, vários processos. LP, LI, tu tem que ter alvará da barragem. Dependendo do tamanho, tu tem que ter um geólogo, né? Para a estrutura do maciço, que a gente chama, né? Tu tem que ter um engenheiro civil, entendeu? Ou seja, a captação da água corrente de rio fácil. É mais fácil do que uma barragem que faz a captação da água da chuva. Exatamente. Ou melhor, do açude, que faz a captação. Ela é mais rápida. De nascente, sim. Menos, ela impacta menos, segundo os especialistas, os fiscais, né? Porque a água está indo embora e tal. Tá, e essa diferença entre licenciamento e outorga? Tá, o licenciamento, o que é? O licenciamento é do equipamento em si, né? A outorga é o insumo, que eu já disse, é a água. Do uso da água. O uso da água, né? O que é a outorga? O direito de uso da água, né? E vamos supor que na caso de conflito do uso da água. Ah, mas eu tenho outorga. Não, mas a lei é bem clara. Primeiro, a humana. Segundo, o animal. Terceiro é a planta. Entendeu? Tá, terceira é a planta. Ah, mas eu tenho aqui minha outorga e tal, me acomodei. O vizinho do lado não vai poder. Não, já peguei conflitos de uso de água, foi raro, peguei só um até hoje no estado. E o que houve? Ah, mas o vizinho da frente lá quer botar pivô e eu tenho outorga primeiro, como é que eu faço? Isso no caso da captação no rio? No rio, por exemplo. No rio. No rio, porque na barragem ele vai juntar água, não teria grandes problemas, né? Chamamos a SEMA, vem um técnico lá, olhou o meu projeto, olhou o projeto do vizinho do lado, vamos chegar num consenso, ou tu irriga um dia e o outro dia, para te ver que a água é bem comum de todos, né? Perfeito. E quem é que resolve esse tipo de conflito? A própria SEMA. A própria SEMA. A própria SEMA. Existe um conselho municipal também para tratar desse na tipo verdade, de assunto? Existe um comitê de bacias, por exemplo, né? Aí se reúne os setores públicos, privados, entendeu? De toda a sociedade. O que é comitê? Tu vai dialogar em função da água, né? Existem técnicos, empresas, representantes para tratar desse assunto. Mas o que eu vejo com os comitês, eles estão engatinhando, como se diz, né? Informação. Exatamente. Informação. Estão buscando, pelo menos. Tu levantaste um ponto importante para quem pretende investir. Sim. Eu acho que essa questão do conflito em relação à utilização daquilo que tu chamas de insumo, nós vamos tratar aqui como água. Sim. Né? Com relação à prioridade, me parece bastante importante essa questão. Logicamente que eu imagino que para nós aqui, que não temos grandes problemas de estiagem, não existam tantos conflitos, a não ser nas regiões metropolitanas. Imagino que isso seja mais presente. Sim. Né? Na verdade, a irrigação, por que não tem conflitos? Porque ela chove. Né? E, às vezes, por que tem que botar o pivô? O pivô ele é uma irrigação complementar. Né? Chove 1.600 milímetros para a planta, precisa. Ah, mas tem um período lá que faltou 400. Tu entra com o equipamento para suprir essa faixa, entendeu? Por isso que não tem esse conflito. Graças a Deus, né? Nós estamos privilegiados. Perfeito. Então, hipótese alguma, aquela prática que se tinha antigamente no sentido de se fazer um açude, ou enfim, hoje, né, não se fala mais em qualquer tipo de atividade sem que se faça um encaminhamento para os órgãos competentes. Exatamente, isso. E buscando, logicamente, a consultoria de um profissional. Exatamente.
O que está acontecendo nos pivôs mais antigos, por exemplo? Eu tenho a outorga, eu tenho a LO do pivô em si. Mas agora venceu a minha licença de operação. Como é que eu faço? Se é a captação direta, ela é muito mais prática. Faz o CIOT, que é o sistema CIOT 003, né? Que é um sistema que o Estado adquiriu lá da UFLA, Minas Gerais, entendeu? Qual é a ideia deles? É tentar fazer a outorga, chega lá, cadastra ele, seja online, até para desburocratizar um pouco, né? Na verdade, agilizar. Havia pilhas de processos e não dava. Daí, quando chegou o Meireles hoje, o nosso diretor, em contratativo do Estado e tal, fizeram essa parceria com a Universidade da UFLA, Minas Gerais, para adotar esse tipo de sistema. Só que ela está em fase experimental ainda, né? Então, o que eles estão fazendo agora? Por que 1 ano? Até ver se adapta, entendeu? Ao nosso sistema e agilizar os processos. Perfeito. O armazém do agronegócio, no que pese ser focado ao produtor rural, também é assistido e seguido pela população urbana. Eu não posso deixar de te perguntar como é que fica nessa questão toda os postos artesianos. Perfeito, perfeito. Até porque a questão urbana ou rural, né, tudo vai precisar de alimento, né, e sobreviver. Aqui no nosso caso, o nosso município, a maioria da captação é Lajeado da Cruz, né, é barramento. Mas tem alguns municípios que é postos artesianos. Aí é um profissional, um geólogo, né, que vai dar o seu parecer, vai fazer estudo de vazões e encaminha o processo via DRH, Departamento de Recursos Hídricos, para poder outorgar. Ou seja, necessário também outorga. Necessário também. Também Exatamente. é necessário. E com relação àqueles postos artesianos já existentes, e imagino que existe alguma residência ou mesmo instalação rural que possui aqueles postos antigos. Sim, sim. Ora, eu já vi casos que a própria promotoria tomou partido, como se diz, né? E mandou tamponar esses tipos esses clandestinos, né? Na verdade. Né? Sem estudo, porque sabe, começa a perfurar, haver um queijo suíço, né? Isso não pode, né? Tem que ter um estudo. Nós falamos que é um bem público, né? Ou seja... Entendeu? Então tem que ter esse cuidado, né? Então, daí entra a figura do profissional geólogo, às vezes, não, aqui pode ou não pode, né? Ou seja, para quem possui, então, eventualmente, um poço artesiano ou algum reservatório, né, que ainda não esteja devidamente legalizado, deve procurar encaminhar legalizar. Um projeto para poder utilizar isso de forma, sem maiores problemas. Seria essa a indicação. Isso aí, exatamente, perfeito. Ainda com relação à questão dos projetos, enfim, em relação à irrigação, sim. E me parece que há bastante investimento na área. A gente tem visto uma movimentação no meio rural, sim, até porque a questão climática ainda é um fator que tira o sono do produtor rural, né, que causa preocupação. Né? Existe algum incentivo ou mesmo linhas de crédito específicas para que o produtor rural possa, então, realizar esse encaminhamento e realizar um projeto na sua propriedade rural especificamente para irrigação? É muito complexo isso? Perfeito a tua pergunta, Moisés. Existe sim, existe incentivo do governo. Para te ter uma ideia, em 2012, com aquela estiagem tremenda no Estado, né, o Estado viu que estava perdendo muita fonte de impostos, arrecadações. E daí acharam por bem criar o programa Mais Água, Mais Renda. Independente de partido e tal, político, foi na época do Tarso Genro, né? Mas vamos esquecer a política, mas vamos falar tecnicamente, foi um grande start, né? Por que eu digo isso? Para agilizar os processos do licenciamento em si e para também gerar a máquina administrativa do Estado. Melhorar a arrecadação. Melhorar a arrecadação. O que ele fez? Criou o programa Mais Água, Mais Renda. Então, o produtor se cadastra, né, a outorga já facilita também. É um convênio que o próprio Secretaria tem com o Estado, entendeu? Tomaram partido, vamos lá, vamos buscar e tal, solução. Tanto é que
existe na primeira parcela do pivô incentivo money, dinheiro, da primeira e da última parcela, né? Dentro das categorias, varia até de 50%, né? É bem significativo. Se você é pequeno produtor, médio, grande, entendeu? Desde que entra nessa categoria. O que a SEAP, porque na época a SEAPA, né? Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio. Hoje é SEAP, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, que fala especificamente de irrigação. Ela agiliza tanto a outorga quanto a construção da barragem. Só que ela não pode, aí que está, não pode passar de 10 a lâmina d'água, de 10 hectares. Isso está ao alcance... E nem de 100 hectares. Mas, por exemplo, mas eu quero irrigar, eu tenho aqui na minha área 200 hectares. Eu posso me beneficiar do programa? Pode, por que não? Pega CPF da esposa ou do filho, desde que tenha contrato e parcerias, né? Aí tem a parte jurídica, você sabe muito bem, melhor que eu. Perfeito. Né? Tem um contrato de parcerias, um condomínio em si. Licenciam, sem CPF num e sem no outro. Dá perfeitamente. E acaba fazendo, então, a ligação de todo o projeto. Exato. Tá bem. Isso está ao alcance de todo o produtor rural, do pequeno, de médio... Todos. Pequeno, médio, grande, pequeno. E essas linhas de crédito é por banco de fomento ou procurar, pela rede comercial? Não, ele pode procurar banco comercial, Banrisul, Banco Brasil, Badesul, BRDE. Esse dinheiro vem do BNDES. Né? Tá bem. Júlio, nós queremos agradecer a tua participação, né, a tua disponibilidade de ter vindo ao Armazém do Agronegócio, vir conversar com os produtores rurais. Sim. Consegue, nos assiste. Né? Até eu diria assim, se me permite fazer um apelo às pessoas que tiverem interesse. Amanhã tem uma palestra na FOC, né, sobre licenciamento, sobre outorga, licenciamento, né, e que nos procure, né, a gente está aqui disponível, né. Eu sou da primeira turma de gestão de recursos hídricos, daí que me surgiu essa ideia de trabalhar com pivô, com irrigação. Mas me sinto, cara, assim, realizado nessa atividade. Fico muito feliz pelo convite, né? E agradeço de coração a oportunidade e conte sempre comigo. Queremos agradecer, então, a sua participação. Fica o convite que o Júlio fez para participar, então, da palestra na ACI Panambi, amanhã. E a você que nos assiste, nós queremos deixar também o convite para que nos siga no YouTube, faça a sua inscrição, dê o seu like, traga as suas sugestões, traga os seus questionamentos. Muito obrigado, um abraço.